Bem-vindo e obrigado porque você está acompanhando a Canção Nova neste dia todo especial em que estamos falando do sentido cultural do Natal. Estamos agora já envolvidos com essa atmosfera toda especial aqui em nosso país. Estou conversando aqui com dois especialistas no assunto, portanto, eu apenas quero mencionar o seguinte, Aguinaldo, você é presidente da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. O que é esta associação? É um grupo de estudiosos do fenômeno religioso do ponto de vista filosófico, ou seja, do ponto de vista dos conceitos e das razões. São professores de diversas universidades brasileiras, estudantes de pós-graduação. A gente se reúne em congressos e tem atividades de estudo desse fenômeno do ponto de vista filosófico. E do ponto de vista filosófico, como é que a gente pode falar do Natal? Pois então, é algo que você tem que levar em conta elementos históricos, como nós estávamos falando agora há pouco, mas principalmente para o filósofo interessam as questões mais gerais. Aquilo que você tem naquele fenômeno falando de uma maneira um pouco mais ampla. E que nós estamos falando agora dessa ideia do Natal como resposta a seios profundos do ser humano, como o seio de realização, de felicidade plena. Então a gente pode falar, acho que nesses termos. E eu acho que talvez, e a gente puxando um pouco a conversa, né, tem esses aspectos particulares do Natal, o fato de que ele é uma festa da luz que ainda não existe naquele momento, mas se anuncia, porque isso é próprio do hemisfério norte, né? A gente vê o contrário aqui. Exato, exato. A gente vive um momento em que, na verdade, estamos na plenitude da luz. Sim. E para nós a luz já é presente. Então, talvez a gente não consiga ver direito essa origem, mas a gente vê outras coisas. Eu perguntaria, isso tem, então a cultura, o sentido do Natal, tem muito a ver com a cultura oriental mais do que a nossa ocidental? Eu diria mais que da cultura oriental, hemisfério norte, ou hemisfério norte. Inclusive, se nós vamos olhar nos próprios shoppings, vamos olhar a partir do advento como nossas igrejas se ornamentam. Vamos ver que muitos símbolos que são trazidos ou colocados no interior das nossas igrejas são do hemisfério norte. Isto é, são completamente, a nós, pouco familiares. São pouco Mas familiares. Por causa da cultura do Natal. Exato. Foi uma cultura trazida para o hemisfério sul. Por exemplo, quanta gente que vai fazer a árvore de Natal enfeitada com algodão, quer dizer, para dizer a árvore coberta de neve. E nós aqui estamos num calor danado, né? Como é que vai aguentar, não é? A própria árvore de Natal é própria da região anglo-saxônica, né? Da Alemanha, etc., né? Do norte. Entendido? Do norte. Então, para nós aqui do sul, talvez devêssemos trabalhar outras expressões simbólicas. Eu concordo inteiramente com o Frei, mas acho que elas já existem, de certo modo, né? Que para nós, ainda, a dimensão da pobreza é muito mais presente na nossa vida, na nossa cultura. E isso é fundamental na festa do Natal cristão. Quer dizer, você tem uma criança que nasce num lugar que não é um lugar apropriado para ela nascer. Os pais não encontram hospedagem. São obrigados a ficar numa manjedoura, né, num estábulo, não é isso? E a criança nasce ali. Quer dizer, isso é um elemento particular da visão cristã, da contribuição cristã para a festa do Natal. Você não tem isso na festa romana, de jeito nenhum. E é algo que acho que está muito mais próximo da nossa cultura do que está da cultura europeia, norte-americana. Eu até emendo aqui uma outra reflexão. Nós adaptamos bem a celebração do Natal, quando, por exemplo, aqui a gente observa várias campanhas de solidariedade, de cobertores, de alimentos, de brinquedos para crianças, justamente por sermos de uma região onde a gente convive mais com a pobreza, a gente adaptou bem a celebração do Natal, porque a gente vê lá, quando os pastores chegam para visitar o menino Jesus, levam presentes, não é? Tem esse sentido também. Aqui a gente conseguiu adaptar bem quando a gente faz essas campanhas solidárias na época do Natal? Eu diria o seguinte, antes, puxando o que o professor dizia. Eu acho que nós temos um esforço, implicaria, de nós passarmos de uma experiência cosmológica para uma experiência antropológica, social antropológica. Então, eu creio que aí sim, aí brotarão experiências simbólicas impressionantes.
entende? Mais para o lado humano nós trabalhamos. Vermos o Filho de Deus que se faz pequeno, frágil, que assume a nossa condição numa situação adversa, que não encontra acolhida, etc., né? Então, ver hoje como isto casa ou conecta com a nossa realidade própria, entendido? Certo? E depois do Natal, dentro também daquilo que você dizia, é o tempo de uma sensibilidade especial na perspectiva da solidariedade. Sim. A criança, o frágil, o pobre, o que sofre, ele atrai. Ele sensibiliza, ele mexe com o imaginário da gente. Então, acho que deveríamos, talvez nós do Hemisfério Sul, trabalhar mais esta linha. Talvez o presépio seja um símbolo mais próprio para nós do Hemisfério Sul do que a árvore de Natal, com aqueles algodões imitando neve, né? Inclusive o presépio, lembrando o que São Francisco queria na sua origem, em 1223. São Francisco não quis fazer uma representação para os outros. Notem que Tomás de Celano, quando escreve, como primeiro biógrafo de São Francisco, ele descreve, claro, que o seráfico pai queria ver, contemplar os incômodos que o Filho de Deus passou ao se tornar humano, criança. Ele quis contemplar, entende? Ou seja, ele quis contemplar a pobreza, ou vamos usar num termo clássico, a kenosis do Filho de Deus. Como ele se fez pobre. E por que como é que é? A fraqueza. A fraqueza. O Deus poderoso, né? Deus, enfim, se faz fraco, se faz pobre, se faz humilde. Por que nós não trabalhamos mais essa dimensão? Essa é uma dimensão muito interessante do Natal, que talvez fique um pouco ofuscada por esse excesso de europeísmo que a gente tem. Né? Europeísmo e mercantilismo, que eu agora gostaria de saber dos senhores o seguinte. O comércio se apropriou muito bem e faz com maestria esta apropriação no período do Natal. Como é que os senhores analisam isso? Porque para nós aqui ocidentais, a gente vê uma atuação muito forte do comércio nesta época. Por um lado tem uma origem, como você mesmo falou, na própria generosidade dos reis que vêm acolher o menino e trazem presentes para eles. Então tem uma origem até bíblica, digamos assim, nessa atividade de dar presentes. Só que uma coisa é você dar presentes como um sinal de fraternidade, de generosidade. Outra coisa é o consumismo materialista que se cria em torno disso, né? Não tem nada de errado dar presentes, mas aparece. Contrário. Exatamente. Você, como cristão até, né? Você está, na verdade, mantendo uma tradição que está lá na origem bíblica mesmo da ideia. O problema é exatamente como você falou, a apropriação consumista, materialista disso, que na verdade subverte ou inverte todo o valor, toda a ideia original. Né? Os senhores entendem que este materialismo, ele de fato, ele desvirtua do sentido do Natal ou ele inclusive ajuda a manter? Eu diria o seguinte, aqui é um pouco difícil, porque é o seguinte, nós poderíamos considerar ler o Natal, enfim, numa ótica, num sistema, num tempo de hegemonia cristã, né? É uma coisa, certo? Passa que hoje nós estamos no mundo moderno. Quem é que manda no mundo moderno hoje, não é? É o econômico. Então, o econômico, para se manter, ele se apropria, como bem você diz, né? Se apropria daquilo que toca a sensibilidade humana. Certo? E veja que no Natal eles jogam muito com o desejo humano. Unem o desejo ao imaginário e criam a necessidade. E como eu brincava com ele antes, me dá pena dos pais, porque pobres pais entrarem hoje num shopping, não é verdade? Então, mexendo com o imaginário, o desejo, e sobretudo numa ótica religiosa, se torna mais pesado ainda. Aí hoje a mentalidade mercantilista tem tudo na mão. Para quê? Para visar lucro. E eu diria, é uma mentalidade antinatalina, completamente. Porque
adquirir algo, presentear uma pessoa familiar ou um amigo, alguém, é ótimo, é louvável, entendeu? Mas visar o lucro em cima disto é terrível. Eu digo, na linha aliás, do é que eu presente, acrescento, é o período mais lucrativo para o comércio evidente, do ano. Exato. É evidente, assim, nós notemos que bonito, acho que é isso que está o sentido profundo do Natal. O próprio Deus se fez presente para os humanos, para que os humanos se tornassem um presente para Ele, um dom para Deus e para... Deus se faz dom, se faz presente, faz um presente para que nós nos tornemos um dom, um presente uns para os outros e para Ele. No Natal tem esse, né? Esse dom, essa mística, esta espiritualidade. Só que foi usada, né? Para outros fins. É difícil, realmente, porque você tem esse elemento no Natal do presentear, do ser generoso. Tem o elemento da encarnação, ou seja, a ideia... No cristianismo não tem uma desvalorização da matéria. Ela é a própria encarnação de Deus em Jesus, na teologia cristã. Sim. Mostra que a matéria, o físico, o corpo, tem valor. Tem valor, isso. Ou seja, não é algo para ser rejeitado, não é algo para ser desprezado, porque é divino também. Então, você tem esse elemento que complica a análise, complica mesmo. Você não pode dizer, não tem nada a ver se comprar, se dar presente. Tem. O problema é exatamente o quanto que isso é exagerado e até que ponto isso desvirtua outros sentidos tão fundamentais quanto o elemento material. Dentro disso que ele diz, é o seguinte, eu lhe dou um presente. Com que intencionalidade? Entende? Eu quero outro. Entende? Com que intencionalidade? E aí que está, entende? E mesmo o seguinte... Não, e outra coisa, eu lhe dou um presente, eu vou ficar sem graça de não lhe dar outro. Se eu me dar um presente... mesmo o seguinte, eu lhe dou um presente, eu posso ficar simplesmente na materialidade da coisa. Deixa eu só aproveitar ainda esta reflexão nossa, porque aí entra a figura do Papai Noel. Foi uma outra apropriação também do mundo comercial. E o Papai Noel se tornou o símbolo do Natal. Eu estou certo nisso. Se tornou ou não se tornou o símbolo do Natal, Papai Noel? Um deles, né? Pois é. Talvez o principal. Pois esse lado comercial do Natal. Para o lado comercial, né? E quem é esta figura originária do Papai Noel, Frei? Como quem era o... Não é um santo católico, São Nicolau? Bom, evidente que se associou. Aqui houve uma associação. Se fez uma associação com São Nicolau, né? Que viveu nos primeiros séculos da igreja. Um santo sacerdote, depois bispo, que ele socorria as pessoas em necessidade, em pobreza. Muito Como caridoso. ele era descendente de uma família muito rica, tinha recebido uma grande fortuna, ele distribuía isso, né? Distribuía a pessoas pobres, a pessoas necessitadas, a famílias em situações difíceis, não é? Certo? Só que isso depois se fez uma associação com Papai Noel, passando pelos países anglo-saxônicos e onde chegou ao máximo da figura é nos Estados Unidos, né? Nos anos 800, né? Certo? E ou menos nada contra, né? Que se o associou à Coca-Cola, então ali, entende? Virou. Mas eu diria que é uma associação indevida. São Nicolau não aceitaria. Por mais que a figura do Papai Noel seja uma boa figura, né? Não. Certo que há alguns elementos ali que poderiam dizer nesse sentido da bondade, do carinho, da acolhida, da atenção. Tem elementos positivos, né? O senhor disse algo que agora eu me despertei, eu também não sabia do fato. Há uma associação com a Coca-Cola? Não, ou menos as cores, as coisas, até eu estive olhando, pesquisando um pouco. Não é nada inocente. Nada, aparece ele com como é que se diz, cartazes ou outdoors ou
produto da Coca-Cola, né? Nos anos 40, 50, uma campanha Nos anos 40 e publicitária 50 houve isto, sim. de apropriação do Papai Noel como figura de marketing do produto, do refrigerante lá. E embora aquela veste dele seja uma veste também de cores, por exemplo, de bispo, de uma veste episcopal, mas é a cor da Coca-Cola, se vinculou a um marketing comercial de uma empresa que representa o consumismo, né? A economia de mercado, o capitalismo, se você prefere, ela se apropria dos símbolos, dos valores, para um objetivo de compra e venda, exato. De lucro. Uhum. Bom, enfim, é assim, né? A gente vive numa sociedade centrada na economia. As relações humanas, principalmente, se dão nesse campo. Eu posso não ter nenhuma relação com o colega da Câmara ali, mas nós dois temos uma relação profunda com o sistema de mercado. Nós precisamos comprar e vender. E é assim que a cultura contemporânea se articula fundamentalmente. O que responde aos objetivos dele, de quem está nesse mundo, né? Não interessa se é cristão, se não é, não é? Pois é. O importante é que responda aos objetivos. O desafio é você escapar disso, limitar essa dimensão econômica ao seu papel. Olha, nós vamos continuar falando ainda do tema, vai encerrar-se esse bloco agora. Eu gostaria apenas de enfatizar aqui outra frase que os senhores utilizaram aqui, que eu achei belíssima. É tempo de uma sensibilidade especial o Natal, e já eu emendo, inclusive, a próxima pergunta do próximo bloco. As pessoas se tornam mais solidárias, mesmo quando não praticam religião nesta época do Natal. Em parte, os senhores já responderam essa pergunta, por quê? Mas eu quero voltar a falar porque é muito interessante o tema. Já, na sequência do nosso programa.